É isso aí, ouvintes do podcast Filmes Clássicos, começando agora nosso episódio 60. Esse episódio tratará da filmografia de um dos maiores nomes do cinema mundial, sobretudo do período do cinema mudo, que é o alemão F.W. Murnau. Murnau é um cineasta que filmou pouco, cerca de 20 obras no seu currículo. E dessas 20 obras, coisa aí de 9 filmes estão perdidos até hoje. Mesmo assim, o que sobrou da filmografia do Murnau é muito bom e temos aí excelentes filmes, como por exemplo 4, que trataremos aqui hoje: Nosferatu, Última Gargalhada, Fausto e o seu último filme, que é o Tabu. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br, porque lá na página dos episódios que a gente posta, a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui, também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui, e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô pra gente. A gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos também no Facebook. Se você quiser, manda a sua solicitação que a gente te aceita lá. Então beleza, Alexandre, estamos hoje voltando para fazer outra filmografia, dessa vez Friedrich Wilhelm Murnau, né? Eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e Alexandre Cataldo falando de Blumenau. E aí, tudo bom, Fred? Tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo. Vamos começar então falando aí uma mini biografia do Friedrich Wilhelm Plump, ou é Murnau? Nasceu Plump, né? Então, vamos contextualizando, né? Falar um pouquinho da biografia, o início da biografia do Murnau. Esse que é talvez um dos maiores diretores aí do cinema mudo, né? Um nome muito ligado ao expressionismo alemão também. Dá para dizer que é um cara que expandiu ali os conceitos, né, de fazer cinema, principalmente na parte final ali do cinema mudo. Ele nasceu na Alemanha, né, na cidade de Bielefeld, em final de 1888, um cara aí, então do final do século XIX ainda, e o sobrenome dele de família é Plump, né? Friedrich Wilhelm Plump, que na verdade tem uma tradução até um tanto esquisita, né? Desajeitado, Plump em alemão. Então ele nunca gostou muito desse sobrenome dele e por isso mais tarde ele vai adotar o nome de uma cidade como sobrenome dele, Murnau, né? E ele era filho de uma família bem de vida, né? O pai dele era dono de uma fábrica e tudo. E depois o pai resolveu também vender isso aí, a empresa, e comprar uma fazenda. Foram viver numa região de fazenda e ele relata que foi uma época muito boa, né? Para uma criança, e ele era um de 5 irmãos, né? 3 homens, 2 moças mais velhas, que eram do primeiro casamento do pai e tal. E brincavam de tudo, experimentavam e tal. Ele gostava de ensaiar peças, né? Ele sempre teve um perfil muito imaginativo, muito criativo, gostava muito de ler, né? Inclusive os pais viviam brigando com ele, né? Que ele era uma verdadeira mania, né? Vivia agarrado num livro e tudo. E esse negócio do teatro começou até a irmã dele, que começou com essa coisa de ensaiar peças, né, de fazer encenações, levando aquelas brincadeiras a sério mesmo, fazendo cenário, fazendo figurino. E ele sempre assistia desde novo, até que quando a irmã foi para a universidade, ele meio que assumiu a coisa e ele fazia toda a direção e levava a sério. Mais tarde ele foi estudar em Heidelberg, em Berlim, né? Estudou filologia, literatura, história da arte também. Música, né? E lá, inclusive, ele morou com um amigo dele, o Hans Dagerli,
que era filho de uma família judia e tudo, e foi meio que acolhido pela família desse amigo, né, que era uma família também de muitas posses e tudo, e ele até já estava meio afastado da própria família, apenas a mãe com quem ele falava, o pai meio que cortou a mesada, cortou relações, não gostou desse envolvimento dele com o teatro, porque mais ou menos também nessa época ele foi encenar uma peça lá, uma peça ainda estudantil, né? E por acaso quem estava assistindo a peça era o Max Reinhardt, o grande diretor teatral alemão ali até a ascensão do nazismo, do início do século até a ascensão do nazismo, por cerca de 30 anos, ele era o grande nome ali do teatro alemão, e ele viu, gostou, convidou o Murnau para ir para Berlim, para estudar com ele, né, na escola de teatro dele, e assim foi, o Murnau foi, o pai dele sempre foi contra esse envolvimento dele com as artes, tal, tinha planos mais sérios para ele, né, mas ele levou adiante, e essa parceria foi muito importante depois no cinema do Murnau, porque muitas coisas ali o jeito, o estilo de direção teatral do Reinhardt está muito presente no que se conhece também como estilo do Murnau. O Reinhardt era considerado um mago da luz e das sombras, né, nas suas montagens teatrais, né, da iluminação de cena e tudo, e sem dúvida, e essa é uma das principais características do cinema do Murnau também, não sei se você concorda, né? Sim, com certeza. A gente vai falar bastante disso aqui ao longo dos filmes, porque tem um destaque muito grande, né, a fotografia nos filmes. Né? Sim, ele passava a convite aí dessa família do Hans Daegele, né, que era amigo dele, e claro, tem especulações se seria mais do que amigo, afinal de contas é sabido que o Murnau era homossexual, e ele era assumidamente homossexual, né? Algo assim corajoso, né, para você para aquela época, para aquela né, época, né? anos 10 mais ou menos, né, primeira década ainda primeira, segunda década do século passado, e ele passava muitas vezes férias com essa família, e dos locais onde eles foram passar férias, ali por volta de 1910, foi a cidade de Murnau, a cidade de Murnau am Staffelsee, é o nome completo da cidade, são 3 palavras, e ele adotou, é perto de Munique, essa cidade, mais para o sul da Alemanha, e ele adotou esse nome como sobrenome dele, sobrenome artístico, por assim dizer, né? Depois veio a guerra, a Primeira Guerra, o Murnau se alistou, ele serviu na guerra, primeiro como infantaria, depois foi piloto, né? E a guerra, sem dúvida, como é normal para quem vivencia uma situação dessa, né, mudou bastante a maneira dele ver o mundo, principalmente porque esse grande amigo, ou talvez amante dele, namorado dele, o Daegele, faleceu na guerra, morreu na guerra, isso traumatizou muito ele. Ele próprio, como aviador, consta que ele foi derrubado 8 vezes, né? 8 vezes, sobreviveu. Foi derrubado ou fez pouso de emergência, né? Talvez, provavelmente não derrubado, mas se acidentou 8 vezes. Mas nunca acidentes muito graves, né? Isso. Sendo que na última delas, e tem até também uma discussão se não foi já ele cansado daquilo tudo, que não condizia muito com a personalidade dele, ele já não, meio que quase uma deserção, assim, ele posou lá para os lados da Suíça e por lá ficou, né, até o final da guerra. Lá, inclusive, chegou a participar de concurso de teatral, de melhor adaptação teatral e tudo. Depois, voltando para a Alemanha, ele já estava mordido pelo aquele mosquitinho do cinema, né, por volta ali de 1917, 18. Nessa época ele funda então uma companhia de cinema junto com outros atores como Ernst Hoffmann e principalmente o Konrad Veidt, né, que é um ator alemão famoso daquele período, né, daquela era de ouro do cinema alemão final dos anos 10 e anos 20, né? Talvez ele, Emil Jannings seriam os nomes mais conhecidos. Para quem não sabe, o Konrad Veidt é aquele cara que faz o papel do Major Strasser no Casablanca, né? Isso, e é o próprio Caligari, né, no gabinete do Dr. Caligari. O Cesare, né? Não, Cesare, César, né? César. Não é o Caligari, desculpa. Caligari é o gênio do mal. Ele é o Cesare, né? O Cesare, isso. E aí, nessa trupe dele, os filmes que viriam iniciais envolvem sempre algum desses atores, o Hoffmann, o Veidt. Tem o Alfred Abel, que também
para quem viu Metrópolis vai lembrar, é aquele o gerentão, o diretor da empresa, está em vários filmes, o Werner Krauss, que é o Caligari, né, que você acabou de O falar. Werner Krauss. Tem vários aí que já começaram nessa trupe. Por volta dessa época também, logo depois que aquele amigo dele, Deguelle, morreu, o pai dele morreu também, alguns anos depois a mãe, e a mãe inclusive deixou a casa em Berlim, a mansão em Berlim, para o Murnau, incrivelmente, e ele foi lá morar com um outro companheiro dele, que era o Walter Spies, né, um pintor de origem russa e tudo. E aí começou a fazer os seus filmes, né? 1919, né? Faz o 1919, primeiro. quando ele já estaria então aí com 31 anos, né? Ele é de 88, 31 anos. E, na verdade, a gente vai ver que a carreira do Murnau foi uma carreira meio meteórica, curta, né? Porque ele faleceu muito cedo e não chegou até que teve uma quantidade razoável para 12 anos de cinema, né? Fez total de 21 filmes. Isso, muitos deles perdidos, né? Infelizmente. Infelizmente, né? E essa é uma grande... É um grande problema... até para se analisar a evolução artística do Murnau como diretor, né? Fica difícil, porque dos filmes que ele fez na Alemanha, que foram 17, mais da metade, ou a metade, 8, não, quase a metade se perdeu, né? E, se não totalmente, quase todos, e hoje é possível ver alguns poucos minutos, um dos rolos, né, do filme. E assim foi com os primeiros 6 filmes dele, eu acho que vamos só citar os nomes, né? O primeiro foi O Garoto de Azul, de 1919, né? Que foi com aquele Ernst Hoffmann, foi baseado num quadro lá, numa pintura famosa do Thomas Gainsborough. Eu li que é uma mistura desse quadro do Thomas Gainsborough com o retrato de Dorian Gray, né? Ele fez algo parecido, tem um pouco de aventura e tal, e ali já começa a aparecer algumas coisas que talvez estariam em muitos filmes dele, né? Que é aquela fascinação pelo tom romântico e melancólico e tudo, né? E ele, de maneira incomum para a época, ele também tinha uma queda por fazer filmagens em locações, né? Ao contrário do que talvez fosse a regra, né? De ser apenas em estúdio e tudo, né? Isso ele já trouxe nesse filme aí. Depois, em seguida, ele fez um filme chamado Satanás, que era um filme em episódios, em 3 partes, bem ao estilo do Intolerância, do Griffith, né? Curiosamente, também no mesmo ano em que mais ou menos na mesma época que o Carl Dreyer estava fazendo um filme também parecido, que é o... agora me falhou o nome, mas eu ouvi esse pro podcast. É o livro... Livro de Satã, né? Livro de Satã, isso. Páginas do Livro de Satã. Livro de Satã, exatamente. Esse também está perdido, né? Tem apenas acho que 2 minutos desse filme, um fragmento, 2 minutos existe, que é do primeiro, da primeira parte, que aparece bem erotizado ali, né? Bem erotizado, até bem interessante, né? Como que em muitas coisas o cinema europeu ele era mais liberal, né? do que Hollywood, isso aí não tem a menor dúvida. Acho que de maneira geral sempre foi, né? Sempre foi, né? A gente até tem aquele filme tcheco, se eu não me engano, o Êxtase, né? Que já até é bem depois disso, anos 30, que tem a Hedy Lamarr completamente nua em cena, coisa impensável na mesma época no cinema americano. Depois ele fez mais um outro filme com Conrad Veidt, em 1909, chamado Senschut, não saberia a pronúncia. E o quarto filme dele, que era, a tradução em inglês seria O Corcunda e a Dançarina, marcou a primeira colaboração dele com aquele cara que seria um dos principais roteiristas dele, né, que é o Karl Mayer. Também de 1920. Nesses 2 anos, 19 e 20, ele fez, eu acho que 8 filmes. Né, ele fez muitos filmes, também perdido. Quinto filme foi uma adaptação livre do Médico e o Monstro. Né? Tem uma curiosidade que esse filme foi produzido pelo Erich Pommer, que vai ser um dos grandes produtores de cinema alemão desse período, né? A gente vai falar dele mais pra frente também. E tinha o Conrad Veidt e o Bela Lugosi nesse filme também, né? O Conrad Veidt faz o Médico e o Monstro, né? Faz os 2 personagens. Uhum. E o Bela Lugosi faz, eu não sei se é
Um mordomo, uma coisa Um mordomo, um negócio assim. assim. É a estreia dele, né? Dele. Parece que é a estreia dele no cinema. É, interessante. Assim. Agora, interessante é que eu, para preparar o podcast, eu dei uma olhadinha na biografia, na principal biografia do Murnau, que foi escrita nos anos 60 por uma crítica alemã, Lotte Eisner, historiadora de cinema, crítica alemã, e ela ressalta que nessa época ainda, quinto filme dele, 1920, o Murnau não era conhecido, tanto é que a publicidade desse filme, por exemplo, ela ressalta o Conrad Veidt apenas, em muitos casos ela nem cita o diretor. Porque eu posso estar falando besteira, mas na mesma época o Conrad Veidt faz o Gabinete do Dr. Caligari, né? Então já era uma figura central nos filmes ali, porque esse filme é de 1920, esse baseado no Médico Monstro, né? Não sei se foi lançado depois ou provavelmente depois do Caligari, então o Veidt já tinha um nome ali, né? Depois o sexto filme dele é um filme chamado Abend, Nacht, Morgen, também com o Veidt, e esse filme era basicamente um filme policial, como tantos que eram produzidos naquela época, também pelo Eric Pommer, e a empresa do Pommer se chamava Decla nessa época, a empresa produtora dele, né? E essa empresa em seguida ele ia ia ser incorporada em 21 pela UFA, né? Então o Pommer também está dentro da UFA, que foi o principal estúdio alemão dos anos 20, essa era de ouro, de filmes como Metrópolis, por exemplo, e tantos outros. Seus principais diretores aí se tornariam realmente o Murnau um pouquinho mais para frente e o Fritz Lang, né, e depois o Pabst também, né, o G.W. Pabst. E aí então falamos de 6 filmes, todos considerados perdidos, né? Depois vem o primeiro filme disponível para ser visto dele, que é o Caminhada na Noite, Der Gang in die Nacht, de 20, foi filmado em 20, lançado em 21, e esse filme estava perdido também. Quando a Lotte Eisner escreveu a biografia nos 60, ele tinha acabado de ser encontrado em Berlim pelo Henri Langlois, né? E ele incumbiu a Cinemateca Francesa de gerar uma cópia do filme, né? Minimamente assistível. É um filme legal, né? Um filme, assim, o que restou, a cópia que restou, que está disponível e tal. Não senti nada faltando, não. É um filme interessantezinho também, né? De novo com Conrad Veidt, vai lá um cego, né? Isso, Conrad Veidt. É um melodrama, né? Um melodrama. Tem nesse filme, um triângulo amoroso, né? Eu não lembro, é nesse filme que tem aquela moça lá, a Liu Dagover. Eu não lembro se ela está nesse filme, que também era uma atriz alemã importante, ela está no Gabinete do Dr. Caligari e tal. Mas o próprio Murnau, uns anos depois, né, falaria que os primeiros filmes dele eram insuportáveis. Provavelmente ele falava isso porque nessa época ele ainda tendo uma queda aí por literatura e tal, eles colocavam muitos intertítulos no filme, né? Esse filme mesmo ele tem diversos, assim, excessivos intertítulos, e isso é algo que o próprio Murnau depois, como se sabe, né, seria quase um lema dele diminuir isso, como a gente vai ver no Última Gargalhada e depois também no Tabu, por exemplo, né, intertítulos ao mínimo, né. Você falou que ele foi um dos expoentes do expressionismo alemão, e foi mesmo, né? Mas ele também foi um dos expoentes em outro movimento chamado Kammerspielfilm, que era justamente na linha do que você falou aí, né? Que um dos maiores exemplos é um filme que a gente vai comentar aqui, que é A Última Gargalhada, que era um cinema mais voltado para psicologia dos personagens, né? Uma história mais simples, mais intimista, e que eles tentavam fazer o filme totalmente sem intertítulo, né? Exatamente. Então é na linha disso aí que você está falando. É um filme talvez com menos ação, menos aventura e mais psicologia, mais personagens mais densos e tudo. Isso. Né? E aí tinha muito também a ver com o que aconteceu nessa época da questão da câmera mais livre, né? Para ter muitas vezes até uma questão de subjetividade, né? A visão do personagem, até as emoções dele, tentando a câmera substituir o olhar do personagem, né? Do personagem, a câmera participando do filme mesmo, né? Depois do Caminhada na Noite também um outro filme que se pode ver é o Castelo Assombrado ou Castelo Vogelode. A gente encontra esses dois títulos ali, que é de 21, novamente adaptação do Karl Mayer.
Que de assombrado não tem nada, né? Na verdade, no assombrado não faz sentido aí, porque é quase um whodunit, né? É, isso que eu escrevi aqui também. É quase um whodunit mesmo. É uma história de crime e você não sabe. Tem um cara que morreu e você acha que um personagem é culpado, mas no final a gente descobre outra coisa, né? E sobre esse filme... Tem um detalhezinho só nesse filme, Diga. Que é aquela cena do sonho. Tem um personagem que acha que o castelo é assombrado e tal, e tem um sonho. Que aquilo ali é o único pedacinho que eu consegui relacionar com que essa ele foge, né? Daí ele vai embora, na manhã seguinte ele foge do castelo. Né? Ele tá dormindo, aí vem uma mão pela janela, uma mão meio sinistra, parece um pedaço de uma árvore, sei lá, uma mão gigantesca. Me lembrou até um pouco o Poltergeist. Não sei se você vai lembrar do Poltergeist, filme da década de 80. Sim. Que acho que tem um momento que o garoto também tá na cama e vem uma mão pela janela, que a mão, na verdade, é uma mão de uma árvore, um galho de uma árvore, e pega ele. Algo semelhante acontece nesse filme, mas não tem muito mais que isso. Tem uns legal de flashback aí e tal. E tem uma coisa que eu reparei vendo esses filmes que eu não conhecia dele, e vi agora pro podcast, os filmes, vamos dizer, os menores, né? Que é muito comum nos filmes dele o homem... que ele fica enfeitiçado, ele deixa de ser ele mesmo, as pessoas já não reconhecem ele está enfeitiçado por alguma coisa, enfeitiçado entre aspas, assim, ele está mudado, ele está obcecado, então nesse filme tem isso, né? A gente tem acho que no Caminhada na Noite também, acho que o Caminhada na Noite não é o do médico lá, que é seduzido pela dançarina, é esse mesmo, né? Então, o cara é noivo. Caminhada na Noite é aquele cara que casa com Então, ele vai mulher. com a dançarina e leva para um outro lugar meio rural ali. Tipo uma ilha e aí chega um artista que é cego e tal. Exatamente, que é amante da mulher e tal. Isso é um tema recorrente. Agora, nesse filme até a Lotte Eisner comenta, e é verdade, que essa adaptação aí desse Castelo Vogelode era um livreco lá de terceira categoria. E ela ressalta que para o Murnau não importava muito filmar grandes livros, grandes obras, uma fonte, uma origem da história ser muito de alto padrão, né? Ele estava mais interessado, desde que a adaptação fosse boa e fosse muito cinemática, vamos dizer assim, como o Karl Mayer conseguia fazer, né? Porque o Karl Mayer ele era famoso por, no roteiro, ele já dá indicações até de ângulo de câmera e de edição e coisas desse tipo. Talvez um pouco na linha do que o Hitchcock fazia, né? De pegar uma história meio secundária, que não fez muito sucesso como história, como Exato. livro, como não sei o que, mas tinha um plot legal, um conflito legal que ele conseguia a partir dali para desenvolver cinema. O que ele queria, né? Fazer cinema. Fazer cinema, exatamente. Ele dizia, olha, inclusive ele, na entrevista, ele condenava esse hábito assim do cinema ficar meio que dependendo de grandes obras, grandes novelas, grandes peças, né? E mais tarde, quando ele já estava nos Estados Unidos, ele falou isso novamente. Ele falou que um diretor que pretendesse ser um bom diretor, ele tinha que tentar eliminar do filme tudo aquilo que não fosse puro cinema, que era supérfluo para o cinema, que talvez fosse importante lá para o teatro, para a literatura, mas não para o cinema, né? Então, assim, é interessante, porque quando a gente fala de um determinado diretor, as características dele, às vezes parece que é muita suposição, mas eram coisas que ele dizia em entrevista, né? Ninguém tá inventando que achava que ele era assim, não, ele tinha realmente esses princípios, né? E tentava aplicar. Em seguida tem um outro filme perdido, Marisa Contrabandista, tem um rolo desse filme disponível, foi uma cópia italiana, e depois um filme que é considerado, bem falado como um grande filme. Eu assisti, confesso que não me interessou tanto, que é o Terra em Chamas, de 22 já, né? Não sei se você chegou a assistir esse. Não. Mas ele citam ali questão de profundidade de campo e iluminação. Tem alguma coisa, mas também não chega a ser muito, né, digno de se comentar. Nesse momento, então, aí a gente já falou de 6, 7, 8, de 9, de 10 filmes, né? Eu talvez tenha trocado a ordem, pode ser que esse Terra em Chamas já fosse até posterior ao Nosferatu, não sei. Eu acho que no IMDb ele tá posterior. Mas... O fato é que o 10º filme dele, daí sim, foi o
primeiro que a gente vai destacar, falar um pouquinho mais aqui, que é o Nosferatu, uma sinfonia do horror, tem esse subtítulo aí na verdade já no original, né? Nosferatu, Eine Sinfonie des Grauens, de 1922. Eu moro numa cidade de colonização alemã, Blumenau, mas eu não sei falar alemão, tá? Eu não me arrisco, cara. Pro alemão eu não vou. E aí, sem dúvida, a gente pode falar que é o primeiro filme relevante mesmo do Murnau, filme conhecido do grande público, importante, né? Talvez dos mais relevantes dele, né? Eu não sei se o melhor, depois a gente elenca o que a gente acha o melhor, mas eu acho assim, em termos de importância e de influência para o que veio depois, né, talvez ele junto com A Última Gargalhada, na minha opinião, sejam os mais... sem dúvida, um dos maiores representantes aí do expressionismo, né? Que como outros movimentos aí do cinema, às vezes ele é muito famoso e falado, mas se você for ver mesmo, não tem nem uma quantidade tão extensa de filmes assim, como é o caso do neorrealismo italiano. Se você for pegar a lista de filmes neorrealistas, não chega a 100. O expressionismo é a mesma coisa. E é engraçado que quando a gente lê sobre isso, muitas vezes os autores citam assim, o caligarismo. Quer dizer, chega ao ponto de colocar praticamente um movimento de um único filme, querendo dizer aquela estética de cenários bem distorcidos e tal. Porque talvez o Caligari seja o maior exemplo ali, né? Meio que sumariza tudo nele. Mas o Nosferatu também é aquela coisa, né? Eu até comecei a botar isso aqui fazendo o texto aqui pro podcast, que é aquele filme que acho que cabe aquele aviso, entre aspas, à pessoa que ainda não viu e talvez vá olhar esse filme como, um expoente do filme de terror, né? Filme de horror e tal. É um expoente do filme de horror, porque afinal de contas é uma influência, pelo menos para todos os Dráculas que vieram depois. Isso aí acho que não tem nem discussão. Apesar de que muito do que está no filme está no livro original do Bram Stoker, né? A gente vai falar isso, é uma teve muitas mudanças, né? Mas teve muitas mudanças e assim, as cenas, a forma de lidar com as cenas e tal, às vezes é muito copiado do Nosferatu. Então assim, a pessoa não deve olhar para esse filme, né, achando que vai se assustar com um filme de terror, né? O filme de 1922, né? Tem muita coisa ali que eu não sei se você concorda, mas chega a ser meio cômica, né? Tem coisas que são até engraçadas, mas eu até acho que ainda é um filme que ele assusta até mais do que, por exemplo, os filmes da Universal lá dos anos 30, o próprio Drácula. Sim. Eu concordo, e acho que é muito por conta da atmosfera do filme, né? A atmosfera do filme, a própria figura do Conde Orlok, né? Do Max magnificamente Schreck, feito pelo Max Schreck e suas várias horas de maquiagem todos os dias, né? Eu acho que é um filme único, assim. Eu acho que ele é um filme baseado no Drácula, mas ele está um pouquinho separado daquele conjunto, né? Tanto na imagem do próprio vampiro, né? Que por conta de toda essa questão de não ter sido autorizada pela família lá, do Bram Stoker, precisaram ser feitas diversas mudanças, né, na história. Então, desde nome de personagens, locais, né? A história passa a ser na Alemanha e tal. Eles tentaram dar uma deschavada ali para se afastar da obra inicial, né? O papel importante, né, do Van Helsing praticamente some, vira um professor ali que a gente vê. Praticamente não existe, né? Duas vezes ali e tal. O negócio da mulher se sacrificar no final, isso não está no livro também. Esse negócio de morte pelo sol, né? Pelo sol, isso foi inventado pelo filme, não tá no livro. E até assim, faz todo sentido estar no filme, porque o filme basicamente ele é construído sobre essa oposição, né, do sol com a escuridão, né, das trevas. Luz e sombras. Luz e sombras, o bem contra o mal. Isso eu acho uma coisa interessante, porque esse filme, talvez junto com o Gabinete do Dr. Caligari, seja o dos primeiros a colocar todas essas características do expressionismo, né, para o cinema. Só que acho que esse filme tem uma diferença, que o que o Caligari faz com cenário,
né, aqueles cenários distorcidos, aquelas coisas meio estranhas. Esse filme aqui faz com luz e sombra, como você falou aí, entendeu? Isso. Eu acho que a parte sinistra, essa atmosfera, esse ambiente que ele conseguiu criar no filme, tá através desses contrastes aí que você falou. Porque se a gente for ver, o Caligari é todo feito em estúdio, né? São cenários aquilo ali. E a gente sabe que esse aqui é praticamente feito em locação. Ele pegou castelos na Alemanha, na cidade de Lübeck, né? O castelo, na castelo verdade... em Praga, né? Não, é na Eslováquia. Na Eslováquia. Uma cidade pequena da Eslováquia, existe até hoje lá. Aliás, quase todas as locações estão de pé. Mas eu acho que a parte da cidade em Lübeck. Lübeck, né? Quando ele... Aquela parte dos armazéns, que é a casa que ele vai alugar ou comprar, sei lá, o conde... em Lübeck, aquela parte onde aparece um rio e chega o barco depois, o porto ali, aquilo é numa outra cidade que se chama como que se chama? Agora me falhou o nome, eu acho que é Wismar, onde fica o porto e tal, mas quase tudo locação. Uma coisa ou outra ele fez no estúdio, né? Acho que esse é um bom diferencial se a gente comparar com o Caligari, né? Que é um filme mais ou menos da mesma época, né? O Caligari veio antes, 1920. Agora, tem uma coisa muito interessante sobre esse negócio das sombras. E nesse filme a gente tem sombras importantíssimas, como aquela do Nosferatu, quando ele sobe a escada perto do final do filme. Sim, a mão no coração também, né? Da mulher. Aquela figura quase de uma aranha, né? E essa imagem, ela estava na cabeça do produtor do filme, que se chamava Alben Grau. Era um cara ligado a negócio de ocultismo, a sério, né? Ele era... ele andava com aquele Aleister Crowley, né? Que é o cara, assim, acho que é pra essa galera aí de satanista, assim, eu não conheço muito isso, mas esse cara era um dos expoentes, né? Ele era ligado a isso e inclusive ele fundou uma produtora chamada Prana Film, que Prana também tem um nome que tem a ver aí com essa questão de esoterismo e tal. E o primeiro filme foi justamente, ele chamou o Murnau para fazer o Nosferatu, né? E na cabeça dele já estava mais ou menos o que ele imaginava para a figura do vampiro ali, como se fosse meio que uma aranha, aquela coisa assim. E realmente ele anda com aquelas mãos de garra, assim, aquele passo lento, vai sugar a força vital do personagem. Parece que a face do Nosferatu também, ele já tinha na cabeça que ele tinha tirado a ideia de uma pintura do Golem. Uhum. Agora eu não me lembro o nome do pintor, mas ele meio que já tinha aquela imagem que a gente vê do Nosferatu lá, aquela cara meio alongada, careca, aquele nariz enorme e tal, os dentes próximos, né? Parece um rato, um morcego, uma coisa assim. Vamos falar, já aproveitar, né, você está falando disso, vamos falar dessa figura mesmo do Nosferatu, né, do Max Schreck, né, que aliás o sobrenome Schreck quer dizer medo, né, em alemão. Né? Ele assim, é totalmente diferente do que se entende hoje por vampiro, de filme de vampiro, né? Que se você pensar em Bela Lugosi, em Christopher Lee e outros tantos, né, não é aquela coisa da roupa preta, da capa e do vampiro sedutor também. Vampiro, né? Sedutor, quase um monstro, né? Ele tá mais para um filme de monstro do que pro filme de vampiro, né? Aquelas aparições dele na porta, por exemplo, com os braços meio colados no corpo, né? Tem várias cenas. Aquele plano que ele levanta do caixão, né? Eu fico imaginando aquele plano ali, cara, aquilo deve ter aterrorizado as pessoas na época, assim. Ele levanta, você lembra quando ele levanta do caixão, quando ele está no convés do navio? Como não, né? É muito sinistro tudo aquilo. Aquela cena em que o Hutter está preso na torre e vê ele lá embaixo botando os caixões na carroça para ir pegar o navio e ir atrás da mulher dele. As cenas no navio, aquela coisa dos ratos. Esse filme é cheio de cenas assim que ficam gravadas mesmo. Né? Mas tem umas coisas engraçadas, você não tem? Aquele negócio dele carregando o caixão, eu achei aquilo muito engraçado.
quando ele chega no navio, ele fica carregando o e no caixão. navio não tem mais ninguém, ele fica carregando o caixão. Aí eu fiquei pensando nos outros 5, 6 caixões que tem lá de terra. Será que ele voltou para pegar sozinho? Pois é, ele leva para a cidade, né? Até no próprio, num dos intertítulos explica, né? Porque a terra... o vampiro tem que ficar perto da terra natal dele, tem uma explicação assim. Exatamente. Tem aquelas lendas, né? Diz que, eu não parei nunca para contar ou reparar, diz que ele pisca só uma vez no filme, ou não pisca, o Max Schreck. Eu não percebi isso. E outra lenda que se criou é que o Max Schreck próprio acreditava que era um vampiro, era um cara meio esquisitão. O que eu ouvi que tinha um papo de que tinha essa lenda, né? Essas lendas são ótimas, né? Claro que a gente não acredita, mas é engraçado contar. De que o Max Schreck seria um vampiro na vida real e que o Murnau teria contratado ele, e aí a condição que ele colocou foi o seguinte: beleza, eu participo do seu filme, vou interpretar a mim mesmo, porque eu sou um vampiro, mas com uma condição: no final você deixa eu matar todo mundo da produção. Imagina se ia ter uma coisa dessa, ia ter um acordo desse, né? Um negócio absurdo, mas lendas, né? E aí o que aconteceu é que o filme ficou pronto, né? E recebeu ali um processo na fuça lá da viúva do Bram Stoker, né? E a justiça mandou apreender todas as cópias, né? Eles conseguiram salvar algumas, o Murnau, o Albin Grau, eles conseguiram salvar algumas cópias, senão esse filme só que isso causou um prejuízo grande e afinal de contas o Nosferatu foi o primeiro e último filme da Prana que faliu. Acabou falindo. Ele não desistiu, ele fundou uma outra produtora em seguida, mas essa produtora Prana foi pelo buraco. Nesse filme tem o roteiro do Henrik Gallen, né, que você citou o Golem, ele por acaso foi o mesmo roteirista daquele filme Golem, né, de 1920. Isso, e do Estudante de Praga também, né, que é tido como o primeiro filme do expressionismo alemão. De 14, né? 1913, se não me engano. Por ali. Por e aí. a frase do filme, e é uma frase que se tornaria, que hoje olhando a gente vê até como bastante profética para a própria vida do Murnau, né? O ninguém pode escapar do seu destino. Né? Depois, mais para frente, a gente vai falar de eventos aí relacionados à morte do Murnau. Que é até irônico, né? Irônico, ele tentou driblar o destino, mas não deu muito certo. Ninguém pode escapar do seu destino. Para um cara que sobreviveu a 8 acidentes aéreos, né? Morrer da forma que morreu, é curioso. O fotógrafo desse filme foi o Fritz Arno Wagner, um cara que na biografia do Murnau fala, tem depoimento dele para Lotte Eisner, ou cartas, ou entrevistas, e ele fala muito bem do Murnau, diz que era um cara que... Todo esse pessoal que estava com ele no início ali, né, esse Fritz Arno Wagner, ou aquele cara que viraria diretor até de filme noir depois, o Ulmer, né, o Edgar Ulmer, foi para os Estados Unidos, dizem que ele chegou a ter apelido brincavam, diziam que o Murnau tinha uma câmera no lugar da cabeça, né, que ele era um cara muito visual, com muita imaginação, né, e que sempre tinha ideias e sempre estava em busca de novas ideias para contar uma história visualmente, né? Ainda que se possa questionar, e eu acho que cabe questionamento se todas as inovações, a câmera livre, né, Unchained Camera e tal, foram apenas graças ao Murnau, que eu acho até mesmo que não foi, mas com certeza também não dá para tirar mérito dele, dizer que ele era um cara sem talento, não. Não dá. Tem aquele plano negativo, né, Você lembra desse? Nesse filme ele tem Lembra a carruagem, né? Eles pintaram a carruagem de branco, né? Para ficar preta e as folhas das árvores ficarem claras, né? Ficarem brancas, né? Diz que isso aí tá no... Eu li que isso aí ele trouxe ele se inspirou num plano também do Carruagem Fantasma, né? O filme sueco lá do Victor Sjöström. Eu não lembro, eu tenho que rever lá a carruagem que eu vi. Também não lembro, eu vi há muito tempo. Mas é interessante que acho que com o Nosferatu e depois ao longo da carreira do Murnau, ele vai trazer uma série de experimentações. O cinema dele é quase experimental, né? De certa forma, em termos de
dessas inovações, planos diferentes, técnicas diferentes. No Última Gargalhada a gente vai ver isso bastante, né? O uso de lente para causar distorção, né? Que aí já com outro fotógrafo, quando a gente chegar lá a gente comenta mais. Mas... Pois é. E não, é só interessante que talvez um elo de ligação entre 4 filmes bem distintos, como esses 4 que a gente vai falar hoje, e até mesmo a Aurora, que a gente já fez um podcast específico dele, né? Só relembrando, e por isso a gente não vai comentar hoje, talvez seja o filme mais famoso, um dos mais famosos do Murnau, que tem sempre aquela coisa até meio maniqueísta mesmo do bem contra o mal, né? Lá no Aurora isso é bem claro, né? Tem a mulher da cidade, que ela representaria meio que o mal, né? Para aquele casal jovem. E geralmente um casal, né? Um casal jovem, tem o casal jovem aqui no Nosferatu, da Ellen e do Hutter, né? Tem o mal representado pelo Nosferatu. A gente vai ter na Última Gargalhada, aí já não tem a história do casal. Enfim, esse realmente fugiu um pouco nesse tema, né? O mal ali estaria representado talvez pela sociedade como um todo, né? Aquela coisa de jogar para escanteio o cara quando já fica meio velho, né? Meio velho, meio idoso. Mas depois no City Girl, no Tabu, a gente vai ver que tem essa coisa do sujeito, do indivíduo que personifica o mal. No caso, o Tabu é um idoso. E aqui você tem, como em outros filmes, o mal meio que associado àquela coisa da peste, né? A gente vai ter isso, acho que no Fausto também, a peste negra, aquela coisa, a peste, como se fosse a peste fosse uma ferramenta do demônio, do mal e tal. Nosferatu é que traz ali, né, com aqueles ratos e tudo, é que traz a história curiosa desse negócio dos ratos, né? Você conhece a história que eles botaram um anúncio no jornal pagavam não sei quantos marcos lá para quem trouxesse de 30 a 50 ratos, né? Só que aí não deu muito certo não, e o curioso é que no dia seguinte alguém meteu um anúncio gigante lá vendendo ratoeira, né? não deixou barato, não aproveitou e já meteu um anúncio de ratoeira ali para faturar em cima. Que coisa. Mas então vamos seguir, né? Vamos seguir, só deixar aqui registrado, né, pra galera não confundir, que tem uma versão do Nosferatu de 79, né, do Herzog, com o Klaus Kinski no papel do vampiro, né? Tem Isabelle Adjani também, Bruno Ganz, bom filme legal, né? Também. Bom filme também. E tem um filme, se eu não me engano, do ano 2000, por ali, que é até o John Malkovich, que ele faz o Murnau. Acho que não sei se é 2009, por aí, que é A Sombra do Vampiro, né? Que é meio que a história eu não cheguei a ver esse filme não, mas eu acho que é a produção do Nosferatu, né? A história da produção do Nosferatu, e ele fica meio em cima dessa coisa de que o Max Schreck no final começou a acreditar que era um vampiro mesmo. Que é o Willem Dafoe, se eu não me engano, né? O Willem Dafoe acho que faz o Max Schreck, e o Murnau é o John Malkovich. Acho que é isso. Eu vi esse filme há muito tempo, eu sei que eu vi, mas eu não lembro muita coisa não. Agora, nesse período a seguir, então, o Terra em Chamas veio em seguida, né? Isso. Ele fez daí um filme que eu gostei bastante, eu até tinha já há um tempo o DVD desse filme, nunca tinha assistido, que é o Fantasma, eu vi agora. Eu achei um bom filme, bem digno. Esse eu não consegui ver também. É um filme bem claramente, tem aquele embate do bem contra o mal. Nesse filme ele já ensaia bastante o lance da Unchained Camera, tal, com o Alfred Abel, que eu citei aqui, é o ator principal desse filme, né, o chefe da fábrica lá em Metrópolis. É mais um daqueles homens enfeitiçados, assim, que ninguém reconhece, que vai por um rabo de saia lá e faz um monte de merda e tal. Tem alguma coisa de fantasma no filme, não? Pois é, esse filme não tem absolutamente nada de fantasma. O que tem é só isso mesmo, que o cara talvez vira um fantasma do que ele foi e tal. Tá. E ele tem... Agora, eu acho que a cena mais importante desse filme, para fins de você acompanhar a história do cinema do Murnau, é uma cena em que esse personagem ele está andando pelas ruas da cidade e tem um delírio, e a sombra, fizeram até umas engrenagens lá, o pessoal de direção de arte, e as sombras dos prédios elas andam se fechando e acompanhando o cara. O prédio... Legal. O cenário meio que é móvel, os prédios parecem que vão caindo em cima dele. É algo que estaria depois até um pouco num pequeno plano ali do Última Gargalhada.
Mais uma dessas invencionices aí, né? E aí ele fez um outro filme que é o último filme perdido alemão dele, né, que é o A Expulsão, um filme de 23, e a gente tinha falado antes de 6 perdidos, né, ou 7, e teve esse também, né, A Expulsão. No total ele tem 9 filmes perdidos. Eu tinha falado... A Expulsão é um curta. Não, é curta? Eu acho que é. É o Dia Austreibung. Isso, exato. É um curta, tem 40 minutos. Esse é o 8º filme perdido dele. Ele fez um filme apenas como roteirista, até pro Rockus Gliese dirigir, nesse período também. E filmou uma comédia bem escapista para a UFA já, né? Não sei se era o primeiro dele na UFA, eu acho que Fantasma já foi para a UFA, não estou muito certo agora. Mas ele fez uma, até que é chamada As Finanças do Grão-Duque. Quem escreveu o roteiro foi até a esposa do rival dele, a Tia von Harbour, esposa do Fritz Lang, né? E nessa época ele, até por acaso, cabe comentar aqui, porque isso vai ser importante para um deslocamento dele futuro, durante as filmagens desse filme ele ficou meio estremecido e brigou com o companheiro dele, então, o Walter Spies, que daí resolveu ir morar em Bali, né? E se instalou em Bali, isso por volta de 23, e o Murnau sentiu muito isso aí e tal, sempre queria ir atrás do Spies depois, né? Por isso, até mais para frente, a gente vai ver que a primeira oportunidade que ele tem, ele compra um veleiro e vai lá para o Pacífico Sul. E vai gerar um bom filme, isso aí. Né? Exatamente. Inclusive, ele, em virtude dessa briga, ele teve que mudar o compositor desse Finanças do Grão-Duque, porque ele tinha contratado o irmão do Spies, o Léo Spies, estava já a música prontinha. Quando o cara largou ele mandou o irmão dele embora. Enfim, segredos de alcova. E daí vamos falar os últimos 3 filmes dele na Alemanha, né? Sendo que 2 são mais importantes, e tem um no meio aí que é o Tartufo. Mas agora em 24, então, vem a última gargalhada, Der letzte Mann. Acho não, a tradução literal seria o último homem, né? Mas por uma questão de comercial nos Estados Unidos, esse filme já foi lançado como The Last Laugh, né? A última gargalhada, porque já existia um filme chamado O Último Homem nessa época. Esse já foi um filme que a UFA estava de olho no mercado americano, queria jogar seus filmes no mercado americano, e a prova disso é que esse filme passou em Nova York numa sessão privada para jornalistas antes mesmo de estrear na Alemanha, na pré-estreia da Alemanha. Ele levou o filme embaixo do braço pessoalmente para os Estados Unidos para mostrar esse filme em Nova York. Que acho que esse filme é que vai levar ele a Nova York depois, né? Para Hollywood, né? Não tem para menor Hollywood. Para os Estados Unidos. Vai ser através desse filme que o William Fox vai ficar deslumbrado, né? Acho que os Estados Unidos, de uma forma geral, ficou muito deslumbrado com esse filme, né? E acho que com razão, porque é um filme visualmente muito bem feito, assim. É um filme, assim, a questão visual, essa intenção do Murnau de contar uma história apenas visualmente, com o mínimo de intertítulos, né? Até tem gente que fala, esse filme não tem nenhum intertítulo. Tem, né? Tem um intertítulo quando acaba a linearidade da história e vai entrar num epílogo quase humorístico e de sonho, né? Tem um intertítulo, mas eu acho que esse intertítulo ele foge essa ideia, porque esse intertítulo é meio que quase que uma piada, assim, né? Porque ele fala lá a história do nosso personagem terminaria aqui, mas aí o autor ficou com compaixão dele e resolveu dar um final feliz pra ele. É quase uma piada, assim, não é uma coisa pra sustentar a história, né? Mesmo, é um diálogo pra contar um detalhe da história, exatamente. Não. E aí o que aconteceu é que essa coisa que eu falei do mercado americano, né? A UFA tinha já um contrato de distribuição com a Paramount, né? A Paramount é que ia distribuir A Última Gargalhada nos Estados Unidos, né? William Fox assistiu esse filme quando passou lá em Nova York, ficou encantado, né? E na cabeça dele ele tinha que correr, né, para trazer lembrando, William Fox foi o cara que fundou a Fox, que depois viraria a 20th Century, né, depois já que o William Fox já não estaria mais lá dentro, né?
Ele vendeu o estúdio depois da quebra da bolsa, né? Ele ficou na pior. E ele, nesses anos ali, 24, 25, ele estava numa campanha para transformar a Fox num grande estúdio, né? Que ainda era um estúdio secundário, coadjuvante de Paramount, de MGM, né? E ele via algumas maneiras de fazer isso. Uma delas era comprar o máximo de cinemas que ele pudesse, tentar dominar a rede de distribuição. Ele estava fazendo isso. Outra seria a questão técnica. Já estava em desenvolvimento a questão do som, então ele tratou de desenvolver um sistema de som que até foi o melhor da época, lá o tal do Movietone, né? Que era um processo de realmente o som gravado no filme, né? E não num disco em que tocava por trás do filme ao mesmo tempo, tentava sincronizar, né? Como era o Vitaphone, posso estar enganado. É isso aí. Eu acho que o Moviefone era registrado na película mesmo, né? Então ele estava desenvolvendo e depois que viu a Última Gargalhada, ele teve certeza que também precisaria trazer os melhores, né, profissionais. E quando viu o Murnau, o filme do Murnau, ele teve certeza que o Murnau ele alçou, pelo menos na ideia dele, o Murnau numa condição quase semideus, assim, de um gênio do cinema. Um grande artista do cinema europeu, né? Quis trazer. Então no dia seguinte que ele viu o filme, ele já fechou, ele já contactou o Murnau, né, e já fechou com ele para ele vir, né? E deu carta branca para ele, né, para ele fazer o Aurora. A gente comentou um pouco disso quando a gente fez o episódio do Aurora. A gente não vai falar muito aqui no Aurora, você já falou isso. Mas é interessante ver isso, porque ele deu algo que na época era quase inconcebível também, né? Você tem carta branca para fazer o que você quiser com o seu próximo projeto, o seu primeiro projeto com a Fox, né, que foi o Aurora. Então, para você ver a moral que ele tinha, né, junto com o cabeça lá do estúdio. E isso demorou um pouquinho, demorou ainda mais de um ano, porque ele tinha ainda um contrato com a UFA, tinha que fazer mais 2 filmes, então saiu o Tartuffe e o Fausto, mas não foi uma coisa de imediato, mas foi, né? E engraçado é que o Última Gargalhada nem era para ser dirigido por ele, né? A UFA já tinha até escolhido um outro diretor, né? Um outro diretor, mas que não se entendeu muito bem com o Karl Mayer, né? E aí botaram o Murnau, né? Assim, a história é uma história simples, né? Vamos combinar que não tem assim uma profundidade tão grande. Ele tem assim, acho que é uma boa metáfora para diversas coisas na vida, assim, né? Essa questão de você perder uma posição, uma mudança na tua vida e como você reage com isso, né? Claro que a gente olha pro filme assim, a gente pensa, porra, faz sentido isso? O cara era um porteiro, ele não era o diretor do hotel e virou o carinha lá do banheiro, né? Ele era um porteiro e virou o carinha que fica lá no banheiro, lá engraxando sapato e tal. Não é uma queda muito grande, mas do jeito que ele conta a história e toda aquela coisa com o uniforme, né? Aquele uniforme tem um valor enorme ali naquela sociedade, as pessoas olham para ele vestido naquele uniforme, é como se a moral dele fosse uma coisa assim, né? O cara tivesse... Ele é mostrado como se fosse um general, né? Um general. Eu acho que tem muita crítica e até dessa coisa do militarismo, talvez, da importância exagerada que se dá ao uniforme. O uniforme, né? Depois no nazismo, né? Isso vai ter uma influência enorme ali. Agora, é engraçado que até o Murnau ele falava isso, que a história é absurda. Porque todo mundo sabe que o carinha que fica lá no banheiro ganha muito mais gorjeta do que o porteiro. Então, na verdade, a profissão valorizada deveria ser o cara que fica no banheiro, porque ele está faturando mais ali, né? Mas não é assim que a história nos conta, né? Mas eu acho convincente essa coisa. Sim. E tem muito também, claro, né, dessa questão da hipocrisia da sociedade, que os vizinhos só sorrisos para ele, tiram chapéu, fazem mesuras e no momento em que... Mas no fundo, torcendo para ele se ferrar. E quando ele se ferra, o que para eles a gente estranha isso, né? Realmente, como você falou, tipo, se amanhã você for ligeiramente rebaixado de cargo no seu trabalho, o que teus vizinhos têm a ver com isso? Né? Tipo, por que isso é importante, né? Mas ali tinha até a Lotte Eisner fala, né, que é uma tragédia alemã por excelência que não se compreende senão na Alemanha, onde o uniforme é rei.
um espírito latino tem grande dificuldade em compreender seu alcance trágico. A Lottie Eisner já respondeu essa nossa pergunta há mais de 50 anos. Né? O uniforme é quase com a pele dele, né? Naquela cena em que eles tiram quase que meia força, né? O uniforme dele. Vai arrancando os botões, né? Como se estivesse tirando condecorações dele, né? Exatamente. É claro que também... Por acaso eu já tinha visto esse filme algumas vezes, revi semana passada e hoje, acabei agora, em cima da hora, chamei minha filha, projeto de cinéfila, para assistir comigo. E ela assistiu, e uma das coisas que ela falou foi isso, né? Poxa, mas por que isso é tão importante e tal? O cara não era grande coisa. Se ele fosse o gerente, ela falou exatamente, se ele fosse o gerente e caísse para servente do banheiro e tal, mas não. E outra coisa que ela comentou, claro, não tem como a gente não falar disso. As atuações têm um exagero. Talvez dá para dizer até que elas são expressionistas também, exageradas, principalmente a do Emil Jannings, né? Você vê que ele atua com o corpo todo, ele anda empertigado quando está com o uniforme, depois que tira ele vira um corcunda, né? Corcunda torto, né? Fica sempre pro lado, assim, incomoda muito ver aquilo. Eu acho que talvez hoje isso fique datado, mas eu acho que isso é coisa bem de cinema mudo, né? Até um certo momento, né? Depois acho que pro final do cinema mudo isso muda muito. Mas essa coisa de ter que você ter que exprimir todos os sentimentos através da sua... do corpo, né? De como facial. Você se movimenta, de como você faz gestos e não sei o que, isso às vezes fica realmente datado hoje. Tá datado, não é uma coisa natural, né? Aquelas reações, até aquelas expressões faciais, quando ele quer demonstrar a benevolência, mas pro final ali com o outro cara que está no banheiro, servindo lá no banheiro, ele fica meio que piscando o olhinho assim pro cara. Tudo meio grandiloquente, né? Um negócio meio exageradão mesmo. Mas eu acho que a força desse filme tá nesse lado visual, tá nesse lado de experimentação da câmera, tá nesse lado dos cenários, né? Aquele uso de perspectiva forçada, de criação de cenários em perspectiva forçada, né? Para criar profundidade. Tem uma série de coisas ali que a gente não percebe só vendo o filme, né? A gente precisa realmente do making off ali pra gente saber como é que eles fizeram algumas coisas ali, com essa coisa essa questão da câmera sem corrente, né? Unchained camera, que você já citou aqui antes. É fundamental, né, nesse filme aí. Fundamental. A fotografia do Karl Freund, que era um mestre em luz e sombra também, né, em movimento de câmera. Então acho que é um filme que inclusive vai influenciar depois o Aurora, que vai ser um filme super importante para a história do cinema também, né? Por isso que eu acho que esse com o Nosferatu são dos filmes mais importantes da carreira do Murnau. E tem, né, muita... conversa, muitas versões sobre quem é o pai da Unchained Camera, aquilo que eu já tinha comentado, né? Tem gente que fala, não, isso era coisa só do Murnau, outros falam, não, o Karl Freund é bem radical, né, em falar que não, eu acho até absurdamente exagerado e meio desrespeitoso, né? O Karl Freund chega a falar que o Murnau não se importava em nada com Não queria nem olhar no visor da câmera. Não queria olhar em visor, ele não se importava com iluminação, com ângulo de câmera, com enquadramento. É um pouco demais, né? Ainda bem que ele é voz dissonante, só ele fala isso, né? Porque os demais todos que deram depoimentos para Lottie Eisner falaram muito bem, falaram que ele era um diretor consistente, um diretor moderno, um diretor que via as coisas sempre como se estivesse olhando por uma lente. E para reforçar aí os que defendem o Murnau, uma história interessante, porque parece que nessa época o Hitchcock foi visitar o Murnau, foi ver como é que ele trabalhava e tal, e ficou impressionado, né? O Hitchcock achava A Última Gargalhada um filme quase perfeito. O Hitchcock que teve pela UFA, né? Nessa mesma época, não foi? Então, foi nesse período aí. E outro cara que depois eu até ia comentar, né, que teve muitos diretores americanos ali, principalmente o pessoal da Fox, naquela época, que quase foram meio intimados pelo William Fox a ir assistir
as filmagens do Aurora e aprender. Ó, vejam aí como é que se faz cinema bom. Então lá o Borzejo, Frank Borzejo, né? Um diretor esquecido atualmente, mas que fez muitos filmes de sucesso ali pelos anos 20, 30. Sétimo Céu. Exatamente, John Ford. Né? Diz que o John Ford foi um dos mais influenciados pelo Murnau. O John Ford chegou a ir visitar o Murnau na Alemanha, tá? E outros tantos, o Hawks, o Raoul Walsh, todos eles nessa época fizeram filmes até similares ao Aurora em seguida, ali no final ainda dos anos 20, como são citados alguns que depois eu vou comentar ali. Mas eu queria falar um pouquinho do Emil Jennings, né, que porra, a maquiagem é legal, porque porra, o cara tinha 40 anos só nessa época, né? E parece realmente um idoso com aquela maquiagem dele, né? E o orçamento do filme era de 1 milhão de marcos, mais ou menos 600 mil para o Emil Jennings, né? Ele era um ator caro. Ele era um dos principais atores do cinema alemão. Era um ator caro. Então ele... E interessante do Emil Jennings, assim, eu tinha essa visão apenas de exagerada e tal, pelo que eu conhecia dele, que era pouco. Tem esse filme, tem o Anjo Azul, tem um outro filme do expressionismo, que é as figuras do gabinete o Gabinete das Figuras de Cera, que eu vi, que é importante. O Fausto, né, também muitas caras e bocas do senhor, mas eu fui atrás do filme um dos filmes que deu o Oscar a ele, e agora esses dias, e realmente ele tem uma atuação bem boa mesmo, eu gostei, que é o Last Command, a Última Ordem. Não sei se você viu esse filme, A Última Ordem. Deve ter visto. E é um filme já dele nos Estados Unidos, porque ele também, como o Murnau, recebeu o convite para ir para os Estados Unidos depois da Última Gargalhada e do Fausto. Foi, só que diferente do Murnau, ele voltou depois, né? E esse lance dele voltar fez inclusive ele ser o primeiro ser humano a colocar a mão numa estatueta do Oscar para ganhá-la, né? Ganhando-a, recebendo-a, porque ele foi o premiado como melhor ator na primeira entrega de Oscar, né? Que foi por filmes de 27 e 28, no início de 29 ali. E naquela época foi anunciado 3 meses antes os vencedores, né? Tipo, no dia iam só lá receber. Só que ele já estava de viagem de volta marcada para a Alemanha, então ele solicitou à academia lá receber a estatueta dele antes. Então ele foi deferidos para ele recebeu antes de todo mundo. Então ele foi o primeiro cara a ganhar o Oscar na história, o Emil Jennings. Por 2 filmes, na verdade, esse Última Ordem e um outro, Tentação da Carne, agora me faltou o nome. Mas era um grande nome, né? Se você fala. Sim. E ele vai estar no Fausto também, que a gente vai falar. Agora, e o epílogo? O que você acha? Aquele epílogo de reviravolta ali? Eu comprei aquilo, né? Até porque esse único intertítulo ajuda você porque tem esse intertítulo, tem até algo meio que de metalinguagem ali, né? Porque, afinal de contas, ele está rompendo o filme ali, a história do filme, para dizer, isso aqui é um filme e a gente bota o final que a gente quer, mesmo que esse final seja longe da... Porque parece que foi o Emil Jennings que fez pressão, né, para esse... Sugeriu, né? Que sugeriu que esse filme terminasse de forma mais aprazível para o público, né, terminasse de forma feliz, porque a ideia é que ele terminasse ali, né? Eu acho que tem várias visões disso ali. A Lotte Eisner condena isso, diz que foi uma coisa típica dos filmes da UFA, aquele coisa meio de aquela brilhantina que tem que dar para deixar o filme mais palatável para a audiência e meio tal. Meio final Hollywood, né? Final UFA, que também era um grande estúdio interessado em fazer blockbusters e tal. Tem a história que foi o Jennings que sugeriu, o Murnau aprovou, mas pode ser visto mesmo como é para ser visto. Eu acho assim, independente de quem foi a ideia, foi bem feito. Foi. Né? Tem até o famoso plano ali que parece que foi feito num carrinho que vem lá desde a cozinha e pega tudo, vai até a mesa. Foi bem filmado, é interessante. E eu acho que também, de certa forma, pode até ser interpretado que aquilo é meio que um sonho, mais um sonho dele, apesar de não ter ficado
com aquela atmosfera visualmente de sonho, porque termina com ele lá no banheiro. Parece que a impressão que passa é que ele vai passar a viver ali, foi meio que expulso da casa dele, e aquele vigia até que põe um casaco nele, ele está meio caído para o lado, meio que adormece, desmaia, e o vigia sai de frente para a câmera, com aquela luz virada para a câmera, e aí entra o intertítulo. Essa história acabaria aqui, papapá. E aí o que a gente vê também pode ser interpretado como um sonho, né? Realmente seria algo quase inverossímil. O milionário morreu no banheiro e tinha escrito no testamento que a herança ficava toda para a pessoa em cujos braços ele morresse. Porra. Assim, não é para ser verossímil mesmo. Não é para ser verossímil, né? Mas... Então não incomoda tanto nesse sentido, que a gente não acha assim, o filme acabou, final feliz. Não dá, a gente sabe que aquilo não é o final. Não é, mas eu acho que esse final tem uma outra coisa interessante, que é mostrar como ele reage quando ele tá por cima da carne seca, né? Porque ele é um cara que quando ele recebe a fortuna dele, ele não vai menosprezar os vizinhos ou vai jogar na cara de quem quer que seja. Ele tem um bom coração e tem compaixão pelas pessoas que, como ele, estavam ali na merda, né? E agora ele tá por cima mesmo, agora não é só um uniforme, agora ele tem a grana e você vê que as pessoas até meio que continuam rindo dele, né? Mas ficam lá bajulando porque ele tem grana. Ficam bajulando, E então é isso. E tem planos ali bem originais, aquela coisa do som, o som voador, né, que eles fizeram toda uma engenhoca lá para na hora que, em 2 momentos, quando um cara toca uma corneta lá embaixo, a câmera se afasta rápido, assim, como se fosse entrar pela janela do apartamento do porteiro. E depois também, quando as vizinhas fofocam nas sacadas, o som viaja de uma orelha para outra, da boca de uma para a orelha da outra, e a câmera acompanha isso. Visualmente é aquilo, né? Esse filme é cheio de pequenas ideias ali, né? Tem aquela câmera que viaja, eles fizeram... Acho que jogaram uma câmera por um cabo até a porta do hotel, depois eles reverteram aquilo, então a câmera parece que está saindo do hotel, né? Hoje é fácil fazer isso com uma grua e tal, mas naquela época as coisas eram diferentes. Então isso não é à toa que fascinou Hollywood, né? E acabou levando ele para lá, né? Depois. Quer passar? Vamos pro próximo. Vamos lá, né? Tartufo, né? Que é um filme que tem também movimentos de câmera interessantes. Eu não conhecia, vi. Só que são mais sutis, assim, não são grandes travelings, né? Eu acho que assim, no mesmo ambiente, dois personagens ou 3 numa sala, a câmera meio que dança assim de um para o outro, de um rosto, de um close para um, sai e vai para um close no outro. Movimentos menores, eu achei interessante também. Também tenho lá o senhor Emil Jannings, né? Mas nada se compara ao que viria depois, que para mim, eu vou te dizer, cara, cada vez que eu vejo, cresce mais. Eu acho que é o meu filme preferido do Murnau, da fase alemã, o Fausto. Sério? É porque eu lembro quando a gente começou a fazer, você tava meio assim no Fausto e tal. Mas mudou então? Não, eu gostava dele, mas eu estava preocupado que a gente não ia falar de nenhum da fase Fox dele, né? Mas a gente já fez um inteiro, já fez o Aurora inteiro. Então tá. E o Fausto, então, né, o último filme dele na Alemanha, 1926. Um filme que é considerado uma grande revolução aí na questão de efeitos especiais, né? Tanto é que o Metrópolis se utilizou de coisas que tinham sido desenvolvidas ali para o Fausto, né, pelo Murnau. A história é a seguinte, né, a UFA, né, capitaneada pelo Eric Pommer, ela estava numa dificuldade financeira, estava perdendo, até inclusive o próprio Pommer, no meio das filmagens do Fausto, ele saiu da UFA e foi justamente para Hollywood, né? E a solução encontrada foi botar dinheiro na fogueira, né? Decidiram fazer 2 grandes filmes, que seria hoje equiparado aí a um blockbuster, né? Filme que
que iam botar muitos recursos, filmes com muitos efeitos especiais, filmes tentando fazer bilheteria, grande público, né? Foi o maior produção da UFA até então, né? Depois o Metrópolis superou, né? Então, eram esses dois que foram botados aí na linha de produção, 2 filmes cheios de efeitos especiais, são bem parecidos nisso, elencos internacionais, atores famosos e tal, e era com esse objetivo, de salvar a UFA, né? E foi justamente, então, um para cada diretor, né? O Fausto do Murnau e o Metrópolis do Fritz Lang. O Fausto talvez não existisse, né, se não tivesse tido essa experiência do Murnau com o Max Reinhardt, né, porque ele desde aquela época lá, eu acho que até o Reinhardt chegou a fazer uma adaptação teatral do Fausto, inclusive tinha o Emil Jannings no mesmo papel do Mephisto, e o Murnau desde então ele tinha a ideia de fazer esse filme, né, tinha toda a questão de contraste de luz e sombras, de claros e escuros, trazido lá desde a época dessa encenação, dessa montagem, né, do Reinhardt. Mas não era, não era ele o nome escolhido pelo Pommer, né? A princípio, foi isso que eu li. Para fazer o filme. Foi o Emil Jannings que deu uma pressãozinha pro Murnau assumir o cargo de diretor, né? Não, isso aí eu nem sabia. Agora eu não lembro o nome do outro cara. É um diretor que depois não fez muito sucesso, mas... Tá, mas é aquele nome... Como é que é? Lulu Pique, não? Não, esse Lulu Pique, não sei se é eu acho até que deve ser uma mulher, né? Mas era o nome para fazer o Última Gargalhada. Não, acho que não era esse cara, não. Tá, mas o fato é que com esse já apalavramento, contratação do Murnau para ir para a Fox em seguida, esse filme ele já ficou sendo muito monitorado até pelos Estados Unidos, ele já foi feito também pensando nos Estados Unidos, até a gente deixou de falar na Última Gargalhada, que já aconteceu isso lá e aconteceu isso também aqui no Fausto em maior intensidade, aquela coisa de pelo menos 2 câmeras. Para ter logo 2 negativos para você poder trabalhar. Eles filmavam de novo a mesma cena várias vezes. O Última Gargalhada foram 3 negativos montados depois. Sempre aquela história, um para a Alemanha, um para os Estados Unidos e o piorzinho para o resto do mercado. Né? E nesse aqui, consta que chegou a ter 7 negativos diferentes. Dizem que tem 5 versões desse filme que existem hoje, né? É curioso isso, porque tem vários filmes perdidos no Murnau, mas esse filme tem 5 versões diferentes, assim, montadas diferentes. E esse aqui, curiosamente, apesar de geralmente a melhor versão ser a versão caseira alemã, a melhor ficou sendo a versão americana, justamente já pensando nisso. E o Murnau, quando foi para os Estados Unidos já para assumir lá o trabalho dele para o Fox, levou essa versão, né? E o então chefe da UFA, que já era um cara chamado Alexander Grau, ele ficou danado, né, com o Murnau, tal, disse que o Murnau estava sendo antipatriótico, não sei o que e tal. E assim foi feito. A melhor versão foi para lá para os Estados Unidos. A verdade é que nesse período aí, acho que começou essa coisa dessa imigração, né, dos europeus de uma forma geral para os Estados Unidos, né, fugindo. Teve a primeira leva, teve algumas levas, né, teve essa leva aí que foi que já tinha ido o Theo Pommer e tudo mais. Eu acho que não sei se o Ernest Lubitsch também foi por essa época. Acho que o Fritz Lang vai logo depois. Isso. E teve pessoal que foi mais no início dos anos 30 ali, né? Billy Wilder, né? Quando já estava a ascensão do nazismo e tal. E bom, é claro, né, desnecessário dizer aí que Fausto é baseado naquela obra célebre do Goethe, né, que é uma obra que foi escrita aí ao longo de décadas, né, começou em 1808, acabou em 1832, levou 24 anos para completar o trabalho, né. Só que o filme ele não se baseia só no livro, ele se baseia num mito, numa lenda original, alemã, antiga, né, do Fausto, que é anterior até ao próprio livro do Goethe, né. Tanto é que, apesar do livro ter sido escrito no século XIX, no filme tem um visual bem medieval, né. Aí é um traço que é muito citado na cultura alemã daquela época, né, a chamada República de Weimar, né, que era
era muito comum referências ao medievalismo e tal, né? Que é mais ou menos onde se ambienta a história. O Murnau, então, nesse filme aí, ele dispensou o Karl Mayer, não trabalhou nesse filme. Ele chamou um cara chamado Hans Kisser para escrever o roteiro. Não gostou do roteiro do Hans Kisser, né? E aí ele pediu para um colaborador dele, que já tinha escrito o roteiro para ele uma vez, que era um dos maiores romancistas alemães da época, o Gerhard Hauptmann, para modificar, né? O Hauptmann falou: não, eu tenho que começar do zero, não dá para modificar isso aqui não, tem que começar do zero. Aí o Hauptmann escreveu um outro roteiro, o Murnau gostou menos ainda, e aí voltou e ficou com o do Hans Kisser mesmo, né? Apesar disso, aparece o nome dos dois nos créditos, mas o roteiro do Hans Kisser, né? Esse filme, ele integra expressionismo, né? Mas eu acho que aí já tem uma estética muito diferente, até por conta de toda essa questão de efeitos especiais, muita luz, né? Aquele início, principalmente, pô, eu acho fantástico, adoro aquele, tanto o início quanto o final. O início é muito visualmente muito marcante, né? Aquela explosão de luz e no final também, aquela, né, do Lib lá do... Aquele plano dele meio que abrindo as asas em cima da cidade, né? Meio que escurecendo a cidade ali com a sombra dele. Aquele contraste do arcanjo, não sei se é um arcanjo, aquilo lá branco, extremamente branco e claro, e ele, né, o Mephisto, personagem do Jennings, né, escuro, preto, a roupa, o semblante, tudo assim, ó, é uma coisa marcante desse filme, né? Tem umas curiosidades em termos de atores para esse filme. Tem um papel menor lá, o William de Eterle, que depois vai virar diretor, né? Diretor premiado, né? Teve filmes aí de ganhadores de Oscar, né? Sim. Ele mesmo foi indicado lá, né? A Oscar e tal. A vida de Louis Pasteur, a história de Louis Pasteur, a vida de Émile Zola. E parece que o Murnau queria a Lilian Gish para fazer o papel lá da mulher, né? Da Gretchen. Só que ela ficou forçando a barra porque ela queria que o fotógrafo fosse o fotógrafo dela, né? O Charles Rocher. Isso, você sabe que eles foram para os Estados Unidos, para a Alemanha, né? Eles viajaram para a Alemanha. Ela foi convidada a fazer o filme, o Charles Rocher foi junto, e na cabeça dela ele ia fotografar o filme, e ela era sempre fotografada por ele, então ela estava tudo... Chegando lá, ela foi informada que não seria ele o fotógrafo do filme, né? Seria o Karl Hoffmann, exatamente. Então ela declinou, voltou, e o Rocher ficou. Isso é que é interessante. O Rocher ficou lá durante toda a filmagem, durante um ano, em Berlim, na UFA, assistiu, participou até como um consultor do Murnau, porque o Murnau, inteligentemente, como sabia que ia para os Estados Unidos, ele diz que toda hora ele virava para o Rocher e perguntava: tá, como que se faria isso nos Estados Unidos? Né? Então ele usou essa consultoria dele já antecipadamente para se preparar para filmar depois o Aurora, que aliás seria o Rocher, né? O Rocher com o Struss, né? Karl Struss também, outro fotógrafo. Exato. Então, você falou do Hoffmann, né? Eles não se deram muito bem no início, né? O Hoffmann, ele gostava de tudo muito iluminado e tal, e o Murnau era das sombras, né? Jogo de sombra. Então ele precisou meio que enquadrar o Hoffmann. Dá uma prensa nele lá. E tem aquelas maquetes da cidade, da paisagem. Isso é muito interessante, assim, marcante nesse filme, né? Outro filme onde essa dobradinha de direção de arte, fotografia, torna um filme direção assim... de arte você não falou ainda, fala ali do nome dos caras, que eles são importantes, né? Tanto no Última Gargalhada quanto nesse, né? Você falou do bom trabalho deles nos cenários, na perspectiva e tal. Mas é o Horrig e o Robert Hertz, Walter Horrig e Robert Hertz. Um outro detalhe interessante que eu queria aproveitar para comentar é que eu assisti, acho que você assistiu também um documentário, uma entrevista, um depoimento do crítico Tony Hines sobre esse filme, e ele fala algo que gerou polêmica. A um certo momento ele fala que o Murnau não seria um diretor que hoje em dia seria chamado de autor
ou que depois se enquadraria naquela teoria do autor e tal. Eu até entendi o que ele quis dizer, né? Ele falou no sentido de que não era um cara assim que queria, pelos seus filmes, contar alguma coisa, defender alguma posição ou levar alguma temática, né? Ele é como a gente já falou antes, ele queria era fazer cinema, uma história que caísse, boa ou ruim, não importava a qualidade, o mérito dele era transpor isso visualmente. Então, nesse sentido, eu até entendo, não sei se vou dizer que concordo com ele, né? Acho que isso é irrelevante até se ele é autor, não é autor, mas só que foi muito criticado Tony Haynes por isso. Eu acho que dá para entender o que ele quer dizer, né? Que era isso aplica a outros diretores também, né? E não necessariamente deixam de ser bons diretores, ótimos diretores. Talvez pudesse falar isso do Hitchcock, como você comparou bem, né? O Hitchcock é um autor. Mas o Hitchcock enfim, era considerado, né? Até pela galera da Nouvelle Vague, via traços autorais no Hitchcock, né? Que era um cara que conseguia, dentro do cinema americano, deixar a marca dele, né? Fazer os filmes que você olhava o filme e dizia, pô, esse filme é um filme do Hitchcock. Eu acho que o Murnau deve ter sido um dos primeiros grandes diretores desse tipo de diretor que fazia diversos tipos de filme, né, de gêneros diferentes. Então, o cara fazia um filme bizarro, como o Nosferatu, fazia uma comédia como o Tartufo, fazia um filme tocante, com toda aquela mensagem, aquela ideologia ali do Última Gargalhada, entendeu? Depois o Tabu também vai ser uma história romântica, uma história já com outro viés, entendeu? E hoje é mais fácil identificar esses diretores que ficam mudando de gênero, né? E conseguem se dar bem em vários gêneros, como era o Billy Wilder, por exemplo, também. Você vê que depois ele faria, né, nos Estados Unidos o Aurora. Sim. Depois ele fez os quatro demônios, os quatro diabos. Pois vamos começar a falar desses filmes, que a gente já tem 1h20. E não, só comentar que ele traz ali nesse filme um ator sueco ali, o Gösta Ekman, né? Que é um filme que ele queria o John Barrymore para esse papel, não conseguiu. O Gösta Ekman também tem um trabalho de maquiagem bem legal, né? Porque ele faz o Fausto velho e depois o mesmo ator faz o Fausto novo. É difícil até de perceber que é o mesmo cara, né? E é isso. Vamos passar para o próximo então. Depois disso, então, ele foi efetivamente para os Estados Unidos, né? A gente já contou essa história lá do William Fox, a sua escalada para tornar a Fox um grande estúdio, contratou não só o Murnau, como questão do som e tudo. E em julho de 26, segundo semestre de 26, ele chega lá, o Murnau, e começa ali uma sequência de produções. Dá para dizer que desse momento até meados de 29, nos 3 anos subsequentes, aí, a Fox fez uma fileira de uns 7 filmes, e inclusive precisava acabar um para começar o outro, porque compartilhavam equipe e tudo mais, entre o Murnau e o Frank Borzage, né? E no início, principalmente, ele incentivava os outros diretores, os outros técnicos a irem assistir as filmagens do Aurora, né? O Aurora meio que parou o resto da produção só para fazer o Aurora. Foi um filme que teve muito recurso e investimento, um filme caro, e não fez tanto sucesso assim de bilheteria. A gente já comentou isso lá naquele episódio que a gente falou. Mas deu Oscar, né, pra Fox, né? Acho que isso pesa também, né? O problema é que o Oscar viria só em 29, né? Mas no momento que o filme que já estava mal das pernas, né? O que acontece é que daí o Fox, quando foi para a próxima produção, né, Os Quatro Demônios lá, ele chegou pro Murnau e falou: olha, eu espero que você faça um filme mais barato dessa vez, né? Um filme talvez com um maior alcance aí de público e tal. E o Murnau concordou com isso. Eles ainda estavam bem, eles não estavam brigados, nada. O Murnau fez um filme, ainda tinha bastante liberdade, inventou engenhocas para esse filme. Era um filme ambientado no circo, né? Também com a Janet Gaynor lá do Aurora e tudo. Tem um prólogo
que ele filma crianças, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito na filmografia do Murnau, né? É. Ele ter cenas com crianças, né? Porque eu vi aquele documentário, você também viu provavelmente, né? Aham. Traces of a Lost Film, né? Four Devils. Essa história toda tem livros também, É, fotos, tem o roteiro, tem os é intertítulos. interessante, pareceu um filme ser muito É um interessante, né? filme interessante. Eu tive a oportunidade, quando eu fui recente nos Estados Unidos, eu comprei um box do Murnau, Borgese e Fox. É uma maravilha, assim, e tem um livro só sobre os quatro demônios, o filme perdido. E é muito interessante que o filme está perdido, mas tem muito material fotográfico, tem o roteiro, tem os intertítulos. E tem uma esperançazinha de que esse filme ainda esteja nos arquivos da Fox lá. E assim, as fotos são lindíssimas, dá muita vontade de ver o filme. A história eu já sei, você já sabe que a gente viu no documentário, já sabe mais ou menos a história toda. Inclusive foi um filme que teve 4 finais filmados, né? O final original do Murnau era um final meio trágico e a Fox deu uma dourada na pílula. Isso já foi uma coisa que desagradou um pouco o Murnau. A Fox também, é importante dizer que nesse momento em que o som, né, o Warner já tinha lançado lá Cantor de o, seu- jazz. o cantor de jazz, o Vitafone e tal, o Fox estava meio ainda na dúvida do que fazer, né? Então o que aconteceu é que teve ali uma sequência de 3 filmes, que foi Os Quatro Diabos, um filme do Borgese em seguida, que eu acho que é o The River, The o River. Rio, que é um Yes. filme que tem bastante pedaço dele que foi reencontrado, e o City Girl, que é o filme seguinte, o Pão Nosso Cada Dia do Murnau, que eles foram todos feitos mudos e depois o Fox resolveu botar diálogo e meio que deu uma estragada no filme, Isso eu na acho que visão era do comum diretor. nesse período aí de transição, né? Porque eles pegavam algumas cenas e refaziam com som só para dizer, olha, esse aqui é um talk, esse aqui é o filme falado, né? Isso, Janet Gaynor fala, É, eles podiam vender melhor o filme, né? e o Murnau não gostou nada O disso. Murnau era um cara que o negócio dele era fazer filme mudo, né? Todos esses filmes que a gente falou aqui são mudos, né? É. E inclusive teve esses 3 filmes, né, tirando o Four Devils, que nunca foi encontrado, mas o The River foi encontrado e o City Girl também depois, se perderam as versões com essa Faladas, né? falada. Isso que é interessante. O destino quis que sobrevivessem apenas as versões mudas, né? Isso foi muito bom. Que são as versões dos diretores, né? E o For Devils teve, então, além dessa questão de botar diálogos, foi a questão de mudar o final mesmo, né? Então o Murnau já não gostou tanto assim. Agora, uma coisa estranha também, que chama atenção, é que esse filme teve 120 intertítulos para um filme, não sei quanto tempo, não devia ter 2 horas. Então, mais de um por minuto. Era uma coisa muito grande para um filme do Murnau. Esses intertítulos eu li todos eles estão disponíveis e tal. Isso é estranho. É estranho. É estranho para o filme do Murnau. Tinha alguma coisa que não estava mais, né? Depois o City Girl já foi um filme diferente, no sentido de que ele já começou desde o início tolhido, ele tinha grandes ambições para esse filme, imaginava cenas mostrando a plantação do trigo, todo o processo produtivo de beneficiamento do trigo até chegar na cidade, em Chicago, queria fazer coisas em locação e tal, e foi muito reduzido. Ele já começou reduzido, ele queria usar o tal do Fox Grandeur lá, que era também uma outra inovação do Fox, que era o primeiro sistema de widescreen, que seria algo parecido com widescreen. O Fox negou, não deixou ele usar, queria, né, estava começando a apertar o negócio, a crise lá que depois estouraria em 29, essas filmagens aí em 28 ainda do City Girl. E a gota d'água mesmo foi, né, A mudança de título. foi a mudança de título, né, que ele queria Our Daily Bread, né? Our Daily Bread, Que é exatamente o pão nosso de cada dia. e passou a ser City Girl. E também a questão de botar fala, né, de botar som, isso aí foi para ele a gota d'água. Consta que ele foi embora antes do final das filmagens ainda, isso aí eu não tenho muita certeza, o momento que ele foi, se foi só a montagem, o fato é que ele não chegou a ver esse filme montado, do jeito que foi para os cinemas.
né? Eu gosto desse filme, não sei você, eu acho que Eu gosto tem um... também, eu lembro pouco dele, eu vi há muito tempo, mas é um filme interessante também, né? Aí tem também a figura de um casal jovem, né? Nesse caso tem também a mulher da cidade, o homem do campo, só que a mulher da cidade nesse caso é boa, não é má. O vilão seria o pai do rapaz, né? O Que não fazendeiro muito, aceita, né, ele casar com uma garçonete. e acha que a mulher é uma aproveitadora e tal. Tem então também todo um bem contra o mal aí e tal. Mas é um filme gostosinho. E só que tem uma coisa, né, que a gente tem que falar. A atriz desse filme, que é a Duncan. Mary Duncan, é uma das atrizes também do Four Devils, né? E lá ela faz a Vamp, que causa os problemas, né, pro protagonista, né? E que aliás é o mesmo cara, agora eu me confundi. Não, aqui eu acho que é o Charles Morton e no City Girl é o Charles Morton, e lá é aquele cara do Sétimo Céu É e tal, Charles Farrell. Charles Farrell. Dizem que ela teve participação na perda do Quatro Demônios, porque ela já tinha até deixado de ser atriz, tinha casado com um milionário, morava na Flórida e tal, e ela retirou a única cópia que existia conhecida, que estava no arquivo da Fox, para assistir, para mostrar para, sei lá, para outras pessoas nos anos 40. Isso está anotado lá, retirada, né, tipo o cartãozinho da biblioteca, e nunca teria retornado. Pode ter ficado perdido numa gaveta, pode já ter se deteriorado, ter sido posto fora. Tem lendas de que ela, quando disseram que aquilo era muito fácil de pegar fogo, Ah, sim. não, que era muito fácil de pegar fogo, inclusive os filmes mais antigos, casos e casos de combustão espontânea, não precisa ninguém botar fogo, ela teria jogado na piscina da mansão, ou teria jogado no mar do seu iate. Tem essas mais lendas urbanas, né? É estranho só que ela tivesse descoberto isso naquele momento, né? Porque ela, porra, uma pessoa que trabalhou em Hollywood já devia saber disso, né? Pois é. Eu quero crer que tem uma esperança desse filme ter ficado numa gaveta lá na Já já mansão eles dela, encontram isso aí. ter passado por um herdeiro. Uma coisa é filme que foi perdido porque incendiou, acabou, não existe mais. Outra coisa é filme que ninguém encontra, ninguém teve interesse, né? Então, não sei, quem sabe um dia. Quem sabe um dia. E aí, pé da vida com os rumos que a coisa estava tomando, né? Ele já não, ele na verdade ele sempre teve vivendo ali meio que uma vida dupla, né? Aquela coisa meio artista que ele se sentia e ter que ser um diretor preocupado em bilheteria, em fazer um filme popular, né? Ele estava no olho do furacão ali de Hollywood, nunca foi muito a praia dele, pareciam meio coisas que não teria realmente como dar certo por muito tempo, e esse conto de fadas aí de poucos anos acabou. Ele comprou um iate de um outro ator lá e rumou para Bali. Partiu, bora, bora. Partiu Bali, reviu o amigo Walter Spies, que morava por lá, ele estava com muita saudade do Spies. Chegou em julho 29, chega em Bali já com o projeto de um próximo filme, convidou aquele documentarista famoso, Robert J. Flaherty, para fazer um filme, né, nas Ilhas do Sul e tal. O Flaherty, para quem não conhece, é um dos grandes nomes do documentário, né? Ele fez um filme que é a revolução do documentário, que é o Nanook e o Esquimó, né? Que é meio, você pode dizer que até o Tabu é meio que uma evolução, a meu ver, né? Desse Nanook Esquimó. Você chegou a ver esse filme? Sim, vi, eu acho que eu vi. Que é um filme que... Os principais do Flaherty eu vi, o Moana, o História Homem de Aran também, né? Homem de Aran, isso, tem bons documentários. Bons documentários. Agora o Nanook Esquimó é meio como Tabu, né? Assim, nesse sentido de você ir para um ambiente, filmar com os nativos do local, só que as cenas são ensaiadas, né? É claro que o Nanook, o Esquimó, né? O Nanook of the North, que é o nome original, que também é um filme de 22, né, da época do Nosferatu, mas é um filme que se propõe a ser um documentário, mas você vê que tem cenas ensaiadas ali, né? Uhum. O Tabu não, é um filme de ficção, só que utilizando pessoas reais, né? Eles tinham um projeto inicial para um outro filme, né, chamado Túria, mas aí
acabou tendo problema com financiamento, foi a época da quebra da bolsa ali, outubro de 29 e tal, então não saiu esse e acabaram indo para essa o Tabu, né, a história do filme Tabu. Essa questão de documentário ou não acabou gerando meio que uma rusga ali entre os dois, né? A ideia era fazer um filme, né, colaborativo, mas o Murnau tinha aquela coisa toda do mise-en-scène e não era muito a praia do Flaherty, né? O Flaherty queria documentário e quando percebeu que o Murnau não estava ali para fazer um documentário, um filme com pelo menos nem que fosse um falso documentário, nada disso, ele meio que foi ficando de escanteio mesmo, né? Nem fotografar o filme ele fotografou. O Murnau acabou colocando Floyd Crosby aí, o diretor de fotografia que, aliás, ganhou o Oscar por esse filme, né? Se deu bem, né? Ganhou o Oscar por esse filme, foi o cara que fotografou também depois o Mataram Morrer e tudo. E nem parece que o Flaherty chegou a estar atrás da câmera na primeira sequência, ele é aquela que aparece os nativos meio que brincando numa cachoeira e tal, né? Depois disso foi tirado aí, né? E inclusive veio embora antes, né? Não ficou até o final das filmagens lá, não. Não, né? Saiu fora. Mas só que não consta que eles eram muito discretos, não tinha barraco, não tinha discussões, nada disso, só realmente esfriou o negócio. Eles tiveram visões diferentes, né? Entraram num desacordo lá e cada um pro seu lado e o Murnau continuou com o filme, né? É um filme, assim, eu tinha visto ele, mas não lembrava. Gostei muito mais agora, revendo, né? Porque é um filme também quase sem diálogos, né? Sem intertítulos, diálogos, né? No caso, né? Não tem intertítulos mesmo, né? O que a gente vê de texto é objeto de cena, né? Tem muitos textos, mas são a gente escrevendo, textos escritos, né? São aquelas cartas, bilhetes e tal. São textos escritos, né? A gente não tem nada. Ele guarda um pouco dessa ideia do Kammerspiel filme, né? De fazer o mínimo possível com diálogos, com intertítulos, né? E as coisas escritas são sempre assim com um teor negativo, meio que vão levando a uma acumulação de coisas que vai né, para a ruína lá do Matarri, o personagem principal. E aí novamente, né, tem um casal jovem. O Neymar, né? Não acho ele parecido com o Neymar, não. A cara do Neymar, mano. Agora que você falou, o Matarri e a Harry, né, o casal jovem, a Harry, a atriz que faz a Harry, chamava-se Anne Chevalier, e ela foi depois para os Estados Unidos, na Broadway, teve na Broadway. Quando do falecimento do Murnau e que foi logo depois inclusive o irmão do Murnau morreu em seguida também, o irmão mais jovem. Ela morou um tempo com a mãe do Murnau lá na Alemanha, meio que para consolar ela, virou meio que amiga da mãe do Murnau e tudo. E só que depois ficou uns anos em Hollywood e tudo, ela meio que encheu o saco e voltou lá para a ilha dela, e voltou até a vida anterior dela, assim, ela não ficou por muito tempo não. Mas esse filme eu acho muito interessante a história, assim, porque ele tem todo esse teor meio, quase, né, não era documentário como a gente falou, mas mostrando o ambiente ali e tal, natural, aquela vida despreocupada, mas tem toda uma história dramática ali, né, daquela coisa da lei local, aquela lei patriarcal que oprime, que ninguém pode resistir a ela, né, e que muda a vida das pessoas. Me lembrou bastante, você sabe o que? Talvez tenha te lembrado também. Kobayashi. Qual o filme do Kobayashi? A gente tem uma história bem parecida. O Rebelião. O Rebelião, né? O Rebelião, porque tem exatamente bem isso. Bem semelhante. Um senhor lá que diz que aquela mulher vai ser a concubina, vai ser levada e fim de papo, né? E o filme é a resistência do outro personagem, né? É verdade. E lembrou bastante, né? Em um ambiente totalmente diferente e tal, mas... Boa conexão. Lembrou bastante. Esse filme foi dado... ele foi independente, né? Mas só que ao voltar ele já
estava contratado para distribuição pela Paramount, né? A Paramount fez uma versão bem incompreensível que foi lançada anos depois também. Uma outra versão do filme, cortou muitas cenas, cortou tudo que tinha cunho meio sexual, que é um filme que é muito sexualizado, apesar de ter uma coisa de pureza dos nativos, aquelas danças, aquela coisa pouca roupa, mas é inegável que tem ali uma questão sexualizada, e até dizem que a questão da homossexualidade do Murnau talvez tenha levado ele a fotografar os corpos masculinos dessa forma. Até faz a comparação, da mesma maneira que a Leni Riefenstahl, heterossexual, fotografou também os corpos masculinos musculosos, dando uma ênfase à masculinidade deles lá nos Olímpia, né? Tem é cogitado isso, é bem possível, eu acredito que sim, né? E o filme tem aquelas duas partes, né? Paraíso e Paraíso Perdido. Eu acho bem interessante assim, essa vai mostrar a ruína ali do cara. Tem o cara que individualiza o mal, né? Que é justamente o representante lá do chefe, que a gente nunca vê, né? Não aparece quem é o grande líder, né? Aparece só o representante dele, né? Que é aquele velhinho, né? Que é o velhinho, que é o Ritu. Né? Inclusive ele próprio tá com a corda no pescoço, né? O dele tá na reta também. Ele tem que levar a virgem. Se não levar a virgem, ele dança junto. Ele dança, então. Quer dizer, todo mundo ali é vítima, né? Daquela lei patriarcal. Das tradições, né? Essas coisas que a gente acredita sem questionar e tal. Acho um filme muito legal para fazer essa reflexão. Agora, é um filme com... Eu não vou revelar o final, mas é um final bem pessimista, né? Você não achou um final bem triste, assim, bem... Eu não lembrava direito do final, mas... Esse o Murnau conseguiu botar o dele, né? Ele não quis... Ele não estava sujeito a um estúdio falando, não, peraí, vamos cortar aqui, botar um intertítulo, falando, mas vai... Poderia acabar assim. Um final bem amargo, né? Para o último filme dele, né? É curioso esse, né? Claro que ele não sabia que era o último dele, né? É evidente. Inclusive, peraí, não só não sabia... Como aí agora a gente está se aproximando do final, cabe dizer o seguinte, ele na época lá brigou com o pai quando jovem e tal, cortou contato com a família, depois voltou a se comunicar com os irmãos e manteve sempre contato com a mãe. Nessa época ali, 1930, 31, ele trocou muita correspondência com a mãe e ele já não via há 4 anos a mãe lá na Europa, desde que ele tinha ido lá para Fox, para Hollywood. Então ele correspondia com a mãe e por essa correspondência a gente consegue ver muito do que estava na cabeça dele naquele momento, né? E até talvez contraria algo que a gente comentou aqui. Primeira coisa, ele dizia aquilo que era uma marca registrada dele, ele sempre teve essa coisa meio que de cigano, né? Apesar de ser meio que um gentleman, um cara todo certinho, todo preocupado com detalhes, se vestir bem, não sei o que, meio lorde ali e tal, ele era também meio cigano, né? Então ele dizia para a mãe que estava gostando de estar ali naquele lugar, né? Que já estava há 1 ano, até gostaria de estar em casa, mas por outro lado também ele não considerava que nenhum lugar era a casa dele, né? Ele não conseguia mais sentir isso, que nenhum lugar era a casa dele, que nenhuma pessoa era a família dele. Ele era um cara muito nômade nesse sentido, de não estava mais se apegando a lugares, a pessoas e tal. E até dizia que não queria voltar a morar numa cidade, era meio repulsivo isso para ele. E sobre planos, ele escreveu isso, né, que primeiro, quando saísse dali, ele ia querer ir na Europa para visitar a mãe dele, que ele já não via há 4 anos. E muito interessante essa parte, que depois ele ia querer estudar o desenvolvimento do filme falado na Alemanha, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ele escreveu assim: eu estive longe da civilização quando os filmes falados chegaram. Eu devo me informar sobre a situação e sobre o rumo que eles estão tomando, né? O irmão do Flaherty, que também participou lá, disse que o Murnau e eles escolheram fazer o tabu mudo, não por custo, nada, mas por questão estética mesmo, né? Ele achava que aquela história tinha muito potencial visual, assim, que não queria mesmo intertítulo. Mas o Murnau ainda, só para fechar aqui a citação dele, abre aspas, é ridículo achar que os filmes falados vão desaparecer.
Nenhuma invenção que se mostra útil vai ser rejeitada. O som representa um grande passo adiante no cinema. Ele reconhece isso. Mas, infelizmente, chegou cedo demais. Nós tínhamos acabado de encontrar o nosso caminho no cinema mudo e estávamos começando a explorar todas as possibilidades da câmera. E agora, os filmes falados. E a câmera está esquecida, enquanto as pessoas estão se preocupando com o uso do microfone. Então isso foi falado por ele, é muito interessante, emblemático, né? Eu concordo em gênero, número e grau, inclusive eu já citei isso aqui, acho que inclusive no episódio do Aurora, né? Porque naquele momento que o cinema mudo está atingindo um ápice em termos visuais, da câmera contar a história, a gente acabou de falar aqui da Última Gargalhada, o Tabu é um filme também desse tipo, e aí você vem com um som que... ótimo, a tecnologia nova, mas prende a câmera de novo e naquele momento ali começa a existir um exagero no uso do diálogo, né? Você vê os primeiros filmes falados, com raríssimas exceções, por exemplo, o M, o Vampiro do Düsseldorf, que a gente vai fazer aqui ainda esse ano, é um caso desse. Raríssimas exceções usavam o som de forma inteligente, muito diálogo para explicar as coisas, né? Algo que a gente vê, infelizmente, muito hoje também, né? Muitos filmes são assim, você tem que ter... o diálogo explica tudo, joga tudo na sua cara, não tem nada mais que a gente possa refletir em cima, possa chegar às nossas próprias conclusões, né? Geralmente tudo jogado na nossa cara. Mas isso mostra, né? Essas falas aí mostram que ele também, por outro lado, não estava parado no tempo. Não estava. Ele vislumbrava a continuidade da carreira dele e sabia que não ia ter como não ser cinema sonoro e queria estudar, queria, né, se adequar a isso, né? Até se questiona o que teria sido dele se ele tivesse sobrevivido. É verdade. Acabou que só fez filme mudo, né? Será que ele seria um daqueles caras que ia sumir, como várias pessoas sumiram no cinema falado, ou iria se adaptar? É difícil saber, não tem como saber, porque justamente uma semana antes da estreia do filme em Nova York, o Murnau faleceu no acidente de carro, né, lá em Santa Bárbara, na Califórnia. Tem versões, tem histórias, algumas picantes e tal, mas o fato é que ele estava saindo de Los Angeles para ir em direção lá a São Francisco, na verdade Monterrey, uma cidade antes, né, que ele... a versão mais conhecida é que ele ia justamente de navio. Vamos lá, a história toda é a seguinte: ele já estava programado de ir para Nova York para pré-estreia e iria de carro, atravessando todo o país. Ele tinha mania de consultar astrólogo, né? Aliás, tem mais uma, não sei se você sabe dessa, né? Ao consultar um astrólogo, ele comentando que ele pretendia viajar para a Europa, e quando ele ia fazer uma viagem ele consultava. Ele pretendia ir para a Europa visitar a mãe, né? Sim. Então a astróloga falou, o astrólogo, sei lá, falou para ele o seguinte: olha, você vai chegar no dia 5 de abril, mas você vai chegar de uma maneira diferente. E foi o dia exatamente que o caixão dele chegou, né? Puta merda. Isso é o que dizem, tá? Não sei se é lenda urbana. Mas aí ele consultou sobre a viagem para pré-estreia. A mulher falou: olha, vai ter um acidente, você não vai de carro, então vai ter um acidente. Aí ele entendeu que era acidente de carro, não foi de carro. Avisou na última hora para as pessoas que iam com ele que ele tinha mudado, tinha comprado já inclusive as passagens de navio, saindo lá de Monterrey, ia via Canal do Panamá para Nova York, e no deslocamento para pegar o navio teve o acidente. Ele tinha lá um valete filipino de 14 anos, o Garcia Stevenson, que consta que estava dirigindo no momento, estava correndo muito. Na verdade, alugaram um carro para ele, né? Alugaram um carro para ele com o motorista estava dirigindo. Quando parou para abastecer, o motorista saiu, foi lá abastecer e tal. Quando voltou, o moleque tinha passado para a direção, ele discutiu com o moleque, não sei o que, acabou que o Murnau mandou ficar o garoto, o motorista passou para o banco de trás. Tinha um outro cara, que eu não lembro agora quem era, e ainda tinha um cachorro do Murnau no carro. Todo mundo. E lá pelas tantas, o garoto acelerando, o cara dando dura nele para diminuir, e acabou perdendo o controle, caiu numa ribanceira. Ninguém se feriu gravemente, exceto o Murnau, que bateu de cara num poste, uma coisa assim, e morreu.
Fatalidade. Morreu, chegou aí para o hospital e tudo, e morreu naquela noite, né? Foi uma coisa esquisita, assim, um evento realmente coisa do destino. Aí entra aquela coisa lá, né? Aquela frase do ele tentou driblar o destino não indo de carro, né? Mas o destino foi lá e vem cá, E pegou. É você que eu quero, e pegou ele. E ele chegou em Berlim, tanto no velório nos Estados Unidos ainda, quanto lá no enterro lá na Alemanha, onde ele está. Pouca gente, né? Inclusive uma das figuras que estava presente sempre era a Greta Garbo, que era uma amiga dele. Fritz Lang foi no velório também. Então, e foi isso, uma carreira curta, abreviada, de um cara que trouxe muita inovação para o cinema, influenciou muita gente, né? Dizem que como eu falei, né? O John Ford foi muito influenciado, né? E Hawks e vários outros, né? E eu acho que, sem dúvida, um dos maiores do cinema mudo. Agora, filme preferido, vamos escolher? Vamos lá rapidinho, que já tem quase 2 horas. Meu filme preferido dele, depois dessa revisão, eu fico com A Última Gargalhada. Olha, eu tô bem dividido, cara. Tô bem dividido entre o Tabu e o Fausto, sabe? Mas estamos deixando de fora o Aurora ou estamos incluindo o Aurora? Sim, incluindo a Aurora, eu acho que o Aurora. Mas eu ficaria com a Aurora, A Última Gargalhada e o Nosferatu pela importância. Esses 3 aí, talvez, sem ordem. Eu vou, sinceramente, olha, eu tô bem em cima do muro. Eu não vou dizer, porque eu colocaria todos os 5 como bons filmes, assim, o Nosferatu, Última Gargalhada, o Fausto, a Aurora e o Tabu. Cresceu muito para mim também o Tabu na revisão. Eu acho que são 5 ótimos filmes. Para quem quiser, né, ver os principais, eu incluiria também o Pão Nosso Cada Dia, né, que aí são 6 de 12 filmes dele visíveis aí disponíveis, né, fora o que está perdido. Tá bem visto, né, a obra do Murnau, do Friedrich Wilhelm Plump, vulgo Murnau. Vulgo Murnau. E agora, então, só para finalizar, uma historinha que eu ouvi, bizarra. Ih, rapaz. Eu não sei se você ouviu isso. Em 2000 acho que julho de 2015, né? Sim. Ladrões roubaram a cabeça dele, porque parece que Crânio. ele foi o crânio dele, né? Ele foi embalsamado, né? Mas roubaram a cabeça mesmo, porque Isso. ainda Sim. tinha vestígios de cabelo e dente ainda, né? Porque ele foi embalsamado. Mas mais um toque sinistro na vida mais dele. Um toque sinistro, provavelmente para colocar a cabeça dele num ritual satânico, alguma coisa. Não sei se recuperaram a cabeça do senhor Murnau. Pois é, agora que você falou de história sinistra, tem mais uma que eu lembrei, tem a ver com o Tabu. Morto o Murnau, o Robert Plump, irmão do Murnau, foi lá no Tahiti. Ele esteve lá com Walter Spies, inclusive um outro filme foi montado, que não era do Murnau, mas com cenas que sobraram, junto com outras que foram filmadas lá por outras pessoas. E quando o Robert Plump desembarcou lá, ele foi recebido com muita frieza pelos nativos e estranhou, e depois alguém explicou para ele. É incrível, mas o Murnau, quando chegou lá para ficar mais de um ano, ou sei lá quanto tempo, na verdade ele tinha ideia de fazer outros filmes por ali também, já tinha até um contrato com a Paramount de fazer, se não me engano, 5 filmes. Ele construiu uma casa, mandou construir uma casa para ele, e ele escolheu um lugar que era parece A Vida Imita a Arte, ou a arte, mas ele escolheu um lugar que era tabu ali, era um lugar proibido. Era um lugar que tinha sido não sei se um cemitério, uma coisa assim. Era um lugar proibido, isso é sério. Eu li em 2 fontes, tá? Era um lugar proibido e o pessoal olhou torto para ele, ninguém ia lá visitar ele. E aí, depois que ele entendeu isso, ele se apressou lá, pedir desculpas, dizer que ele tinha certeza que o irmão não tinha feito isso para zoar com os mitos e tal, essa coisa toda, e acabou ficando amigo deles lá e tal. Mas tem essa coisa que o Murnau construiu a casa dele num lugar que era proibido mesmo. Será que é mais uma lenda? Não sei. Tem tantas, né? Pois é.
Mas acho que finalizamos então, né? Tá bom, né? Próximo episódio voltaremos com a Ponte do Rio Kwai, com um convidado, né? Esse acho que não fura, não. Esse é da casa, esse aí não, né? Se Quem não acontecer nada demais, Marcelo Renó, isso, vai voltar aí. Então tá bom. Beleza? Falou, cara. Um abraço. Até a próxima. Abraço!